Olá, mulheres maravilhosas, minhas amorequinhas. Estamos aqui mais uma vez para o episódio do Pô de Rosas. Estou aqui com a Ju Coelho, Cris Mendanha, Gabi e eu, Lud Figueiredo, hoje para abordar temas, né, de mulheres maravilhosas, poderosas, abençoadas, filhas do Senhor. E a gente tem muita coisa para conversar com vocês hoje. Eu quero começar falando, né, sobre um tema que eu falei em outro momento, que eu falaria, né, sobre a questão da não maternidade, né? Porque a gente tem falado tanto da maternidade, então eu queria trazer a não maternidade. Porque eu acredito que tem muitas mulheres que vivem um pouco, né, do que eu vivi. E eu acho que talvez seja interessante trazer esse tema. Né? Como o Lucas falou aqui, nosso videomaker, nosso diretor, né? E ele falou assim, para eu trazer um pouco o olhar da Lud, não da fisioterapia, da fisiolud, né? Então vamos falar um pouquinho, eu queria trazer um pouquinho essa experiência, né? Como que foi para mim, o que aconteceu. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a tentar engravidar com 1 ano e pouco de casado, né? Eu tinha meus 25, quase 26 anos ali. E achei que seria super fácil, né? Toda mulher, nossa, fértil, né? Minha mãe foi fértil. Minha mãe é super fértil. Eu lembro da minha mãe falar assim, eu não posso sentir cheiro de cueca que eu engravido. Minha sogra super fértil, tinha 5 filhos, teve uma perda e tudo. E eu falei, não, vai ser encostar, bateu, levou, né? E aí comecei num processo de não conseguir engravidar. Achava que era normal, e eu não era uma mulher que tomei muito tempo anticoncepcional, porque as pessoas falam muito isso, né? Mas é porque você tomou muito tempo anticoncepcional. Porque você evitou muito tempo. E não foi, eu tomei anticoncepcional na minha vida toda, eu acredito que 2 anos no máximo. Eu não fui uma mulher que preveniu muito tempo. E aí começou, não vinha, e a gente querendo descobrir por quê, né? Comecei a fazer exames, nada aparecia, e aí começamos o tratamento. No meio disso aí teve um divórcio, né? Porque, e aí é uma parte que eu acho que é interessante trazer, que o relacionamento se desgasta. Né? Porque você começa a olhar para o seu marido só como o touro reprodutor, você só quer transar naquele momento, você só quer fazer amor com o seu marido naquele momento. Eu lembro teve uma época que eu comprei um microscópio. Eu ficava analisando a minha saliva. Meu Deus. Porque falaram que a saliva no período fértil muda, né? Tô olhando pro seu brinco, o período fértil deixava a saliva toda uma folha. E é incrível que muda mesmo. Aí eu ligava pro Jean, vem pra casa que tá na hora. Então você começa... Nossa, vai gerando uma frustração, né? Total. Uma ansiedade. Não, e assim, você só pensa naquilo. Às vezes você não tá nem com vontade. Então você só começa, né? Mecânico. Um negócio totalmente mecânico. E aí foram anos. A gente acabou se divorciando mesmo. A gente divorciou no papel. Vocês ficaram quanto tempo separados? 6 meses só. 6 meses. Mas foram 6 meses assim que eu falo que... Foi 6 anos. Foram quase 6 anos, porque eu vivi tanta coisa, ele viveu tanta coisa, e foi um bálsamo restaurador assim, no nosso casamento, que eu acho que a gente precisou passar. Foi muito sofrido, os dois sofreram, os dois... história, né? Foram 6 meses muito difíceis. Mas aí a gente voltou com o tratamento, aí fiz inseminações, aí fazia aquelas contagens de óvulos. Eu lembro que eu ia para a fila da inseminação, eu cheguei num ponto, porque eu consegui pelo SUS, além de ter feito os particulares, eu consegui pelo SUS também. E eu ia para a fila lá do SUS, né, porque eu tinha, e assim, começa o atendimento às 7 horas da manhã, mas eram assim, eu e mais 50, 100 mulheres, né? Porque a gente tinha que fazer ecografia sim, dia não. Aí chegava aquele tanto de mulher, muitas mulheres sem conhecimento, né? Muitas mulheres muito humildes. Aí começava, não, porque se você usar aquilo ia me consumir, gente, ia gerando uma ansiedade, uma coisa horrorosa. Eu levava um fone, porque eu não queria nem ouvir mais aquilo. E esse hospital hoje do SUS, às vezes eu preciso visitar, né? Outro dia eu tive que fazer uma diligência lá. Eu entrei no hospital, gente, é uma sensação horrorosa que eu sinto, assim, tudo me remete. Não que eu ainda, né, que eu sofra com isso hoje, graças a Deus. Você ainda sofre com essa situação? Não sofre, mas superou já, né? Superei. Na verdade, hoje eu tenho outros questionamentos, né? Até já conversei isso com algumas de vocês, mas assim, eu tenho questionamentos se realmente eu queria ser mãe. Ou se era uma imposição da sociedade, né? Você tem que dar uma resposta para a sociedade. Você sente cobrada, né? Você casou, você teve... Né? E é isso. E o Jean chegou sexta-feira em casa e falou, cara, é incrível, né? Até hoje tem cliente que chega na loja e me pergunta, e aí, até hoje você não teve filho? Sim. Né? Nós temos 15 anos de casado. Então, assim, e aí a gente tem que estar sempre, querendo ou não, você não vai ser mal educado, né? Sim. Você vai falar, não, tá tudo bem, não quero, mas
É chato, assim, as pessoas te olham aí, as pessoas têm pena de você, né? E é uma pena. Te colocam num lugar que você nem está, né? Nem estou, exatamente. Você é colocado numa situação que você não está. E aí, assim, do frigir dos ovos, né? Então, a gente fez diversos tratamentos. Eu fiz 4 inseminações artificiais, que, assim, que eu não sei se quem sabe como é que é. As pessoas, tem muita gente que imagina como é, né? Mas é assim, você toma injeção todos os dias, você sente dor, é muita dor, porque o seu ovário ele vai aumentando, os óvulos vão aumentando, então, 2 vezes você não conseguir pisar no chão. Né? A sua de ganho de peso, né? Aí você tem que controlar a questão do peso, aí você tem que tomar alguns remédios, aí você tem que fazer um exame que é doloridíssimo. Então, assim, eu falo que é uma verdadeira agressão à mulher. Né? Tem até um destaque no meu Instagram, onde eu conto um pouquinho da história, porque foi engraçado que eu fiz um post falando da autoestima, que a mulher, depois que ser mãe, ela tem que melhorar a autoestima, ela tem que se preparar. Né? O marido saiu, aí você tá com a roupa fedorenta de leite, e à noite ele chegou, você tá com a mesma roupa fedorenta de leite. E eu sei que muitas vezes você não tem tempo de tomar um banho, mas, sabe, você fazer um esforço para estar melhor. E aí uma falou bem assim para mim, é muito fácil falar, você não tem filho? Né? E aí eu, no desenrolar, acabei fazendo e virou um destaque, né? E esse destaque sempre, todos os dias, tem gente comentando sobre ele. Então você começa a se machucar. E o nome do destaque eu até troquei, porque eu botava assim, eu fiz essa violência comigo, alguma coisa assim, né? E depois eu vi que soava um pouco pesado. Algumas pessoas, não pensa que foi violência e tal. Mas é uma verdadeira violência o que você faz, né? No objetivo é aquilo que a gente já falou, né? Assim, você sai do papel principal, você deixa de ser amar. Eu acho que a mãe, ela começa a se deixar em segundo plano a partir do momento que ela pensa em ser mãe. Né? Porque você está disposto a tudo para ser mãe. E foi isso que eu fiz. Eu me deixei em segundo plano, eu engordei 20 quilos. Eu cheguei a um ponto que eu saí de todas as redes sociais e eu não me olhava mais no espelho. 20 quilos, você 20 quilos, eu cheguei a 80 quilos. Né? Eu não tinha mais roupa. Eu lembro que a gente foi fazer uma viagem para Cancún em 2014, logo depois de uma das inseminações, e eu fui pegar as roupas para viajar, eu não tinha um short que coubesse em mim. Eu tenho esse short guardado até hoje, que ele cabe assim, tipo, ele tá dessa largura, assim, 2 nudes quase. Meu Deus. E assim, eu lembro de um chefe meu, que a gente era muito amigo, e ele vinha conversar comigo e falar assim, Lúdia, eu tô preocupado com você, porque você sempre foi uma mulher que gostava de academia, sempre estava ligada em alimentação e tudo, e hoje você... eu não vejo mais você fazer isso, né? E ele via que eu estava engordando, as pessoas viam, né? Não vão falar, lógico. Aí eu falei, me deixa, porque eu tô cansada daquela mulher, né? Aquela mulher perfeita. Eu quero ser mãe. Só que eu estava tão ferida, tão machucada, gente, todos os meses, e cada vez que você faz um procedimento agressivo daquele no seu corpo e chega ao final você não tem resultado, então é muito sofrido, Então, assim, hoje... Né? Na verdade, eu falo que foi uma cura. Né? O que eu vivi foi uma cura, porque eu estava de um jeito que eu cheguei a um ponto que eu falava, cara, minha vida está só para isso e eu não consigo, eu briguei com Deus. Eu ia te perguntar isso agora. Como era seu relacionamento com Deus nessa época? Eu acho que você lembra nos terços, né? Que a gente tinha um terço? Sim. Quanto eu chorava nos terços, né? Eu chorava copiosamente, assim. Tinha as células? Né? Não, mas a célula a gente era adolescente, né? Porque eu conheço a gravidez da adolescência. Mas o terço, né? Eu lembro que aí você estava grávida, e aquilo, não que eu tivesse inveja das pessoas, mas eu questionava muito Deus, porque tinha mulher que jogava criança no lixo, e eu não podia, né? Eu preparei a minha vida. Eu mudei meu horário de trabalho, eu construí a minha casa com 3 quartos, porque eu tinha eu queria ter 2 filhos. Eu troquei de carro à época, né, para ter um carro maior, porque eu falava, não, se eu tiver gêmeos. Então, assim, a minha vida foi toda sendo desenhada para ser mãe, né? E aí, de repente, eu não era, nada acontecia. Mas, assim, sabe quando você entende que Deus ele vem para te mostrar que você não é você que manda? Né? Porque eu sempre controlei tudo na minha vida. Eu sempre tive uma vida que eu fui desenhando essa vida. Não, eu vou com tantos anos vai ser assim, com tantos anos eu vou ter filho, com tantos anos... E aí peraí, filha, deixa eu te falar. Né? Quem manda nessa bagaça aqui sou eu, né? Enfim, gente, então é isso. Eu acho que... Aí você engravidou. Eu tive uma gestação. E aí foi no momento que eu já estava em outra crise no casamento, a gente não estava muito bem. E eu dei uma relaxada. Eu fiquei quase 6 meses nesse período sem fazer nada de tratamento. E aí eu tive foi assim, um susto. Eu lembro que
eu estava tratando com um nutricionista aqui em Brasília, que é muito famoso, e ele passava umas fórmulas e tudo, e eu fui fazer os exames que ele pediu. E aí, eu tinha tido uma menstruação no sábado, que era para o dia da menstruação vir, eu tive relação e veio uma borra de café. Aí, domingo não veio mais, segunda eu achei estranho, eu lembro que era época de Copa. Quando foi na terça-feira, eu fui fazer esses exames, aí eu falei para a mulher do laboratório, põe um beta aí só por desencargo de consciência, que eu estava malhando muito pesado, e aí eu estava dirigindo, aí chegou assim no SEIB, seu exame está pronto. Estava em cima da minha perna no celular, eu abri. Quando abri, beta positivo. Menina, eu quase bati o carro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu encostei, eu fui no acostamento, falei, meu Deus, não tô acreditando. Aí passei na farmácia, comprei 2 testes de farmácia, né? Positivo. Não, e se o beta deu positivo, né? Mas você tá tão neurótico. E aí foi outra frustração, né? Porque aí eu fiquei super feliz, a gente comemorou e tal, família, todo mundo. Tentei manter um pouco do sigilo com as outras pessoas, mas no trabalho... E aí eu comecei a passar muito mal, minha pressão baixava muito, eu caía, assim, eu tinha síncope no trabalho, então eu tive que contar. E aí, um belo dia eu fui fazer uma ecografia, minha mãe falou... E assim, nem tava na época de fazer... Ai, olha só. E aí nem tava na época de eu fazer, mas minha mãe falou assim, vamos, porque uma amiga dela, que era médica, queria me dar de presente uma ecografia, eu falei, vamos. Aí, no meio dessa ecografia, parece uma coisa, né? Que era para eu descobrir. A médica ficou muito tensa, assim, né? Que a gente conhecia ela. E ela falou, não sei o que está acontecendo. Ou o tempo gestacional não está certo, ou essa criança não está se desenvolvendo. Nossa, foi assim... Você tinha quantas semanas? Eu estava com 10 semanas, né? Então, já era para estar... Eu escutei os batimentos, mas muito fraquinhos, sabe? Ela não conseguia captar direito. Então, não era para ela estar... Uma criança já está praticamente desenvolvida, né? Quase 3 meses. Aí ela falou, não, você vai esperar e vai fazer outra... Enfim, depois eu ponho isso aqui. E vai fazer outra ecografia daqui uma semana. E foi uma semana super tensa. E aí fiz a ecografia. Aí na outra semana a gente fui fazer a ecografia com um novo médico, né? Que aí um médico que o meu obstetra pediu para eu fazer. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu não sei, a primeira vez que eu estou fazendo... Mas o seu feto não tem batimento. Então, provavelmente, ele não está mais... já morreu. Gente, é a pior dor. Não sei se vocês já tiveram alguma... Já? É uma dor, assim, porque você deposita todo o seu sonho ali. E eu já vinha tentando há muitos anos, né? Isso foi em 2014. Eu já tinha 7 anos de tentativa. Nossa. 7 anos de tentativa. Então, você botou a sua expectativa. Nossa, agora foi, né? Agora foi. E ele pegou e falou, não, mas a gente vai fazer daqui uma semana de novo. Aí mais uma semana de sofrimento, né? E assim, e apegado ao Senhor, né? Não, mas Deus não me deu essa graça para tirar. E a gente rezando. E eu e o Jean, a gente chorava muito, assim. Eu falo que eu vi o Jean chorar 2 vezes. Uma quando um cachorro dele morreu, não, 3 vezes, quando o pai dele morreu. E nesse momento, assim, eu vi ele, porque ele sempre me deixou muito, é o que você quiser, vamos lá. Mas ele viveu esse momento também, essa paternidade breve, né? Essa dor. E aí ele falou pra mim... E aí ele chorou e a gente rezando, e tem, assim, mas aquela esperança bem pouquinha, né? E realmente, no dia que a gente foi, não tinha mais nada. E aí meu obstetra falou assim, você tem 2 opções. A gente faz a curetagem, né, o amil, enfim. Ou a opção que eu acho mais viável é que você espere o aborto espontâneo. Porque, né, a gente fazer um amil, ou a curetagem corre o risco de machucar o útero, e você quer engravidar e tal. Falei, não, então eu vou esperar. Ainda fiquei 10 dias de aborto retido. E eu sentia todas as sensações, né? Assim, eu sentia dor na mama, eu sentia enjoo, porque você tá com, né, com o seu hormônio tá... corpo estranho, né? Não, e o seu hormônio tá como se você estivesse grávida. Tanto que eu fazia o beta, ele continua dando positivo, né? Mesmo que o feto não esteja lá. E foram, como gente... se estivesse em trabalho de parto também, né? Não, eu entrei em trabalho de parto. Por tentando expulsar. Na verdade, ainda não. Eu fiquei 10 dias e assim, eu tenho uma foto que eu tirei no último dia, minha barriga parecia que eu tinha 5 meses, porque o feto vai inchando, né? E aí tava enorme, assim. Aí nesse dia eu acordei de manhã e falei, não, hoje tem que sair, porque tava me fazendo muito mal. E aí eu trabalhava no SAMU na época, e aí eu falei, gente, hoje eu faço todos os transportes. Então eu fiz, reanimei paciente, subi em maca, corri e tal. Deu às 19 horas, o sangue desceu, assim. E aí eu liguei para ele, eu falei, olha, eu acho que aconteceu. Ele falou assim, então vai para a maternidade. E aí ele me orientou, chegando lá, os médicos vão querer te dar
Já eu passo a palavra a vocês, tá, gente? Não, imagina. Introduzindo o assunto mesmo pra gente falar um pouquinho sobre isso. E aí, os médicos vão querer te dar um remédio assim, vão querer fazer o amil. Eu não sei se todo mundo sabe o que é amil. Não sei. O amil, é muito rápido. Eles põem um vácuo dentro da sua vagina e faz... E acabou tudo. Né? Então, assim, eles realmente arrancam aquela vida de dentro de você. Só que tem um risco de colabar o útero, que é as paredes do útero fecharem, grudarem e você pode depois não... Mas é necessário? Porque eu passei então, por isso, mas não é necessário. Mas o o que e aí eu vou numa questão bem delicada aqui. O que acontece? A indústria médica, farmacêutica, ela pensa no dinheiro. Claro. Né? Então, é um procedimento que é oneroso, o médico recebe por isso. Então, e é rápido. Ele resolveu ali e acabou, né? E o meu obstetra, é muito, muito humano, ele falou assim, olha, vão querer fazer um amil? Não faça. Ah, tá. Né? Porque você tem um risco de colabar seu útero e depois ter um sério problema para engravidar de novo. Então, você vai pedir o remédio tal, eles vão te dar, vai ser mais sofrido, mas é um aborto espontâneo. Ele vai sair tudo, né? E exatamente o que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei na maternidade, eu fui dirigindo, porque eu saí do hospital, liguei pro meu esposo, né? Falei, já, eu tô indo, vai para lá me encontrar. Aí, fui dirigindo, eu entrei assim, era o rastro de sangue, assim, ó. Eu andando e o sangue descendo na minha perna, assim. Eu tava de leg, mas o sangue descia, assim. E aí, a médica falou assim, ela fez o toque, na hora que ela fez o toque, eu entrei em trabalho de parto. Nossa. Gente, e aí eu sentia contração, exatamente, aquelas contrações ritmadas. Era uma dor horrorosa, horrorosa. E um trabalho de parto para um bebê que não vai nascer, né? E aí você vê as mulheres chegando para parir, todo mundo feliz e você ali no aborto. É uma sensação horrorosa. E aí ele pegou e ela falou assim, a gente vai fazer um amil. Realmente é um aborto em curso, a gente vai fazer um amil. Aí eu falei, não vou fazer um amil. Aí ela, o quê? Fez bem assim para mim. Eu falei, não tem a opção de você me dar um remédio e tal? Tem, mas o amil é muito mais rápido. Menina. Ainda bem que você tem conhecimento. Eu falei, olha aqui, mas a maioria não tem. Não faz isso. Eu falei assim, você não conhece a minha história. Você não sabe quantos anos eu passei para chegar até aqui e tudo que eu vivi. E eu sei que o amil tem um risco, assim, assado. Ela falou, tem, mas é muito raro isso acontecer. Eu falei, mas eu não quero. Falei assim, você tem que ter mais... Aí comecei a pagar sapo pra médica, né? Tem que ter mais empatia. Ela, não, tudo bem. Aí eu comecei... Mas assim, realmente foi muito sofrido. Eu vim pra casa, né? Eu tomei o remédio, vim pra casa e eu cheguei em casa, abortei um primeiro pedaço. E eu fiquei 4 dias em aborto. O último pedaço que saiu foi o embrião, porque saiu... são várias partes, né? Saiu placenta, saiu essas coisas, e saiu o embrião que eu peguei no vaso no domingo. Isso foi na quinta, eu peguei no vaso, mandei para um laboratório para analisar, para ver se tinha algum problema. Até para saber se a causa, às vezes, era uma questão de coagulação, enfim. E graças a Deus não deu nada. Até aí você não sabia do seu problema que você tinha, né? Eu não sabia. Aí eu estava em 2016, isso foi 2014, 2016 foi a última inseminação que eu fiz durante o processo de inseminação, que foi uma outra agressão que eu sofri, né? Que essas são as violências que a gente tem. Eu tenho um certo receio com esse termo violência obstétrica, porque eu acho que ela está sendo usada também de forma deturpada, né, para as pessoas se darem bem em cima da medicina. Mas eu estava em plena exame, o médico, eu lá naquela posição maravilhosa ginecológica, né? O médico lá com o negócio dentro de mim, o ultrassom, aí ele olhou para mim e falou assim, você não engravida não, tá? Ai, gente, como é que pode? Desse jeito. Aí tinha uns residentes na porta, ele falou assim, entra aqui todo mundo pra vocês verem. Ai, aí botou a tela, uma adenomiose clássica aqui de livro. Aí ele falou assim, mas você já tá gastando remédio, né, do SUS? Tipo assim, ele não falou do SUS, mas já tá usando, né, vamos lá. Gente, eu não... E assim, mesmo eu tendo conhecimento, eu não sabia o que ainda era adenomiose, porque a adenomiose é uma doença muito nova, né? As pessoas sabem o que é endometriose. Mas a adenomiose, o que é a endometriose? Ela acontece fora do útero. É como se crescesse uma carne ali em volta, né? Falar de forma bem chula para as pessoas entenderem. Crescesse fora do útero e aí ela pode pegar intestino, ela pode pegar, inclusive até na coluna. Eu tive uma paciente que ela teve que fazer uma raspagem na coluna. A adenomiose, ela acontece do miométrio, que é entre a parede de fora e a de dentro. Então, ela causa pequenas lesões no miométrio. Por exemplo, você faz uma ultrassom minha, você não vê uma ultrassom normal. O útero tá lindo. Ontem mesmo eu fiz ultrassom, ela falou, nossa, útero lindo, né? A parede fininha, bonitinha. Só que você tá acima daquilo ali. Então, começa a lesionar.
Então, chegou um ponto que eu menstruava 20 dias por mês, assim, direto, porque ele começa a descamar de forma aleatória, disfuncional. E aí foi outra agressão. Eu saí de lá, ele não me deu explicação nenhuma. Eu fui procurar saber, fui fazer exames com um médico particular, né? E, enfim, então, assim, foi uma coisa, um processo. Uma agressão atrás da outra. Uma agressão, né? atrás da outra. Fora a agressão que você faz com você mesmo, que você se cobra, você se culpa. Será que é porque eu fiz isso? Será que eu estou sendo castigada por Deus, né? E um certo dia que eu fui discutir com o padre, que eu não concordava com algumas coisas, e eu estava muito amarga, assim. Eu achava realmente que Deus tinha se esquecido de mim. E aí eu saí de lá e fui pro Santíssimo, né? E ali eu deitei no chão, me prostrei no chão mesmo, assim, e questionando a Deus porque que aquilo estava acontecendo. E aí eu ouvi a voz de Deus. Sério, amiga? Foi uma experiência sobrenatural, assim. Enfim, só quem viveu, só quem passou. Ele falava assim, acalma seu coração, filha. Não é essa a sua missão. Confia em mim. E ele falou 3 vezes, confia em mim, confia em mim. Gente, eu saí dali, nunca mais eu pensei em ser mãe. Né? Gente, Assim, foi um abraço linda. do Senhor tão grande, eu tirei um peso, uma sobrecarga. Eu senti, assim, eu estava no retiro esse final de semana, e eles perguntaram assim, em algum momento você já sentiu, porque tem aquela passagem na última ceia, né, que o João tá nos braços, no ombro do Senhor, né, do Jesus, e ele perguntou assim no retiro, em algum momento você já sentiu no ombro de Jesus? Nesse momento eu me senti nos ombros de Jesus, assim, fico toda arrepiada de falar. E aí, ali eu cheguei em casa, conversei com o Jean, falei assim, olha, eu não quero mais. Né? Se Deus mandar, é porque é da vontade dele, é pra gente ser pai, pra gente ser mãe, mas eu não quero mais. E você, se esse for o seu sonho, você tá livre pra seguir. Porque a gente também é idiota, né? A gente ainda fala isso. Aí ele falou, não, eu tô com você pra qualquer coisa. Até hoje, tudo que a gente fez foi porque eu topei, porque era a sua vontade, eu sabia do seu desejo, mas não meu desejo é estar com você. Um filho seria consequência desse amor. Se ele não vê é porque Deus não quer, realmente. Coisa linda, né, amiga? E ali a gente História, renovou né? muitos laços, nós dois, sem sabe? dúvida. E pronto, dali pra frente a gente viveu outro casamento. Né? Eu voltei realmente a olhar pra mim, eu entendi que eu precisava voltar a me cuidar. Né? E a gente voltou a viajar, E como que foi o seu relacionamento com Deus depois disso? Totalmente fiel, assim. Muito mais Lógico, próximo. a gente é falho, a gente tem, né, algumas coisas, mas ali eu entendi e aí eu senti no meu coração naquele momento, ali dentro também, quando ele falou assim, a sua missão não é essa, a sua missão é cuidar de mulheres. Sim. Na verdade, não foi nem essa frase, a sua missão é cuidar da mãe das crianças, não das crianças. Sim. E ali eu entendi que a minha missão era me doar para mulheres, né? E aí eu voltei a estudar a parte da saúde da mulher, voltei a me dedicar a esse assunto, e eu sei e eu ainda sei que o propósito dele, na verdade, não é nem para eu ser fisioterapeuta. Eu tenho uma missão muito maior com as mulheres. E ele me fala isso a cada dia. E ele me deu a missão no começo desse ano, que foi, eu também não ouvi a voz, mas eu senti no meu coração que era para eu resgatar casamentos através disso. Falando de sexo. Falando da questão do sexo cristão, da gente respeitar o nosso corpo, né? E que isso tem que ser vivido num casamento. Sim. E como que Deus tem aberto portas depois disso, assim, né? Então, assim, eu fui obediente a ele. Sim. Né? E eu acredito que é isso. Mas o que eu quero deixar de recado, e para a gente tá introduzido e cada um falar da sua percepção, né? É que muitas vezes a gente quer a nossa vontade. Né? Então eu questionava por que não, mas eu nunca perguntei, né, qual era a vontade dele na minha vida. Eu não perguntava, eu sabia por que ele não realizava a minha vontade. Sim. Né? Eu questionava isso dele. Então, hoje a gente, graças a Deus, assim, se ele perguntasse hoje, filha, você quer? Não quero. Tô curado, Mas não. que seja feita a sua vontade. Mas que seja feita a sua vontade. Então, mas se ele perguntasse se eu pudesse escolher, eu não queria. E eu tô aberta, sempre à vontade dele, né? Eu não previno, eu uso um chip que é muito mais pro tratamento da adenomiose, porque a adenomiose, ela traz muitas dores para a mulher. Então, eu sentia dor na relação. E você tem a adenomiose até hoje? Ela não tem cura. Ah, tá. E aí eu sofri uma terceira tratamento? agressão. Mas tem Não, tratamento tem um tratamento que é hormonal. tomar anticoncepcional, Sim. né? E essa questão do chip, a gestrinona, ela foi criada para o tratamento, a gestrinona no primeiro tratamento da endometriose e da adenomiose, né? E aí as pessoas viram os benefícios estéticos nela, né? Então, o meu principal objetivo de colocar era isso, porque eu menstruava praticamente o mês todo,
Fora as dores. Fora as dores. Aí, quando eu não menstruava, eu tinha relação, eu sangrava. Nossa. Questão do humor também. Aí você né? começa, o útero ele vai aumentando de tamanho, né? Porque essas lesões vão aumentando. Uhum. Aí você Não como é se o caso de tirar o útero, não é o tipo de doença que tira o útero. na verdade, a única cura é tirar. Ah, tá. Né? Inclusive, eu tinha pactuado isso com a minha médica. Né? Eu falei, olha, quando eu fizer 40 anos, eu vou tirar. Né? Porque eu tenho muito essa concepção, que o útero ele é para gerar e para dar câncer. Né? Minha avó morreu de câncer de útero, né? A mãe do meu pai. Então, isso estava muito claro na minha cabeça. Mas essa foi outra cura que Deus fez em mim, que não precisa de eu tirar. Eu também penso Né? como Deus. Eu tinha até aquela pouco gente tempo. boa, né? Penso como Inclusive, Deus. eu tive agora para fazer prevenção. A minha médica falou, e aí? Tirou essa ideia da cabeça? Eu falei, tirei. Ela tirou? Eu falei, tirei. Por enquanto, não tá, meu coração tá bem tranquilo. Então, não vou me programar para isso. Tá controlado, eu vou observando, né? E, claro, o que vier para ser, e eu acredito muito no que você falou em outro episódio, né? Da gente materializar que nossas células são, né? Então, Estão ali funcionais, É, trabalhando em nosso favor. E ontem eu fui fazer vários exames, né? Fiz a primeira vez mamografia. Ai, meu Deus do céu, eu tava morrendo de medo. Foi tudo bem, graças a Deus. Mas eu tenho muitos nódulos na mama. E 1 ano e meio atrás, tive uma suspeita de câncer, né? Então, eu tive que fazer vários exames, biópsia, um monte de coisa, e foi descartado, mas eu tenho que ficar em controle. E ontem eu lá na fila, eu passei a mão e falei assim, ai, tá tudo curado aqui. Amém. E eu tinha 7 nesse, se eu não me engano, e 8 nesse. Ontem só tinha 2 e 1. E o nódulo principal sumiu. A médica não encontrou. Então, assim, eu acho que a gente vai sendo curada, vai sendo restaurada. E nunca perder a fé, porque nessas horas que a gente realmente se perde, né? A gente duvida, né? Duvida que Deus está ali, né? Que deixou de nos amar, nos proteger. E não é isso, né? E é uma Pra dor, tudo gente, tem muito um grande. propósito, né? É uma dor Só quem passa, né? que só quem passa, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu já ouvi me chamar de egoísta, porque eu não quero mais. Gente, eu sei, eu tentei de tudo, eu fiz de tudo. E Egoísta, hoje, né? Como as pessoas são pouco empáticas, né? Ninguém Totalmente, sabe o quanto que você se doou para isso e não aconteceu e ainda te chama de egoísta. Como nós mulheres às vezes somos muito cruéis, né? Eu não vou trazer aqui umas com as outras. E muitas vezes a gente não consegue sentir a dor da outra porque não vivemos aquilo ali, vivemos outras dores. E por não acha que a termos dor é maior, vivido né? aquilo, a gente tende ainda a culpar a pessoa pelo que ela vive. Então, para eu não falar absolutamente de ninguém, eu vou falar de mim. Eu sempre fui uma mulher muito forte, né? Sempre fui uma mulher muito forte, criada numa família de mulheres muito fortes, criada sem a presença do meu pai. E eu carreguei essa força durante muitos anos como um troféu. E, de certa forma, é como se eu camuflasse a minha sensibilidade feminina, a minha empatia, o meu coração. Graças a Deus, também acho que sempre fui uma pessoa muito boa. Mas eu percebo que, ao longo do tempo, o fato de eu ter me revertido dessa força fazia com que eu realmente, coisas impactantes para mim, eu não sentisse tanto. Porque quando você está muito blindada, você não está disposta a sentir, a se colocar numa posição de uma mulher vulnerável, você não sente, faz sentido? Você vira um trator e a vida segue. E aí, durante muitos anos, eu olhava para outras pessoas, as dores de outras mulheres, e ainda que eu não externalizasse, porque eu tive uma fase do sincericídio, né? E de matar as pessoas com todas as minhas opiniões fortes e ultrajantes, mas mesmo que eu não falasse, dentro do meu coração eu falava, nossa, mas eu teria feito, sei lá, sempre colocando a dor daquela pessoa, o processo daquela pessoa, como se ela fosse uma, como que ela não conseguiu, entendeu? Como se a culpa fosse dela. Como se a culpa fosse dela, exatamente. E ao longo dos últimos anos, não somente ter conhecido a Deus, obviamente foi mudando o meu caráter, né? Porque quando você conhece Deus, o objetivo primário é você se parecer com Cristo, né? Você tem um foco, você tem um objetivo, que é se parecer com Deus que veio para cá e se tornou homem. Então, conforme eu fui buscando mais me parecer com Cristo, eu fui vendo o quanto que eu fui insensível com as pessoas em vários momentos da minha vida. E não só fui retomando essa minha sensibilidade, como Deus também permitiu que eu passasse por coisas que eu nunca imaginei passar antes. E aí, ao longo do momento que eu fui passando por essas coisas e tudo mais, várias coisas que aconteceram na minha vida, e aí teve um dia que a gente foi para o monte, né? Eu lembro que a gente foi para o monte num propósito de 7 semanas, e o Senhor falou comigo, falou, minha filha,
muitas coisas que você viveu, você não precisava ter vivido, tá? Então, você viveu porque eu tinha esse processo de culpa. Como eu não era uma pessoa muito boa, muitas coisas que eu comecei a viver na minha vida, eu falava, nossa, será que eu estou vivendo isso porque eu fiz isso? Será que eu estou vivendo? Porque quando você está se relacionando com Deus, é muito confuso. Quando você realmente não tem intimidade com Cristo, você acha que Deus está ali para te penalizar. E ao passo que Ele só está ali para te resgatar, né? Então, durante muito tempo, eu achava que eu estava sendo penalizada. E só uma coisa, muitas vezes o que a gente passa, às vezes, é até para conversão de outros, né? Não, mas é onde eu vou chegar, baseado no que você colocou. E a primeira coisa que Deus falou para mim foi, você não precisava ter passado por boa parte do que você passou. Mas eu aproveitei tudo que você passou, pela sua completa incapacidade de ter relacionamento com o pai, né? De ter entendido a sua ignorância como filha. Eu ainda era órfão nessa época. Então, pela sua total incapacidade, eu aproveitei da sua dor. E como você vai cuidar de muitas mulheres, porque eu tenho um ministério muito lindo também para mulheres, como você vai cuidar de muitas mulheres, eu te fiz sentir essa dor também. Por quê? Porque para cuidar de mulheres, se você não tem a sensibilidade de entender que as mulheres estão em sofrimento, assim como você também sofre, talvez a sua dor só seja diferente, é impossível que você cuide de mulheres. Então, a Lud precisou passar por tudo isso e um processo de cura. Porque você só é projetada para cuidar de uma pessoa depois que você foi curada, na sua dor. E a Cris, de igual modo. Então, eu passei assim, eu digo que eu passei pelo Calvário, pelo né? Calvário, sabe? Assim, por um deserto absurdo, sem entender, no escuro, já como cristã, mas ainda buscando muito ao Senhor, mas sem encontrar o Senhor. Então, foram alguns anos desse jeito para que eu pudesse entender que Deus aproveitou de toda aquela situação. Mais uma vez, eu não acho, e está muito claro para mim, de que aquela não era a vontade do Senhor. Foi algo que eu permiti acontecer na minha vida. Diferente do seu caso, né? Mas que, ao passar por aquilo tudo, Deus sensibilizou o meu coração. É como se eu tivesse um coração de pedra e a cada coisa que eu passava, Foi te moldando, Ele foi né? quebrando aquele coração de pedra, me colocando um coração de carne para dizer, olha, para cuidar de mulheres eu preciso de um coração humano. Eu não preciso de uma mulher forte. Eu preciso de uma mulher forte em Cristo, mas não uma mulher que, eu sou foda e tudo posso. Né? E hoje o meu tudo posso é tudo posso porque tenho ao Senhor. Então, todos os processos, eu acredito muito nisso, todos os processos que a gente passa, a gente tem que passar mesmo assim com gratidão e buscando realmente entender. Por quê? Porque ali você vai ser usada. Né? Vai ser usada para cuidar de outras pessoas que passaram por aquela mesma dor. Então, tem uma frase para finalizar que fala que onde você foi mais, talvez, humilhada, é o local onde você mais vai ser exaltada. Sim, né? os humilhados serão exaltados. Exato. Vou aproveitar que já falaram que eu estou aqui mesmo. E aí, passa isso pelo microfone, o pessoal vai escutar baixinho minha voz agora. Mas é engraçado, né? Que você falou de passar pelas coisas. E nessa missão que hoje a Lud tem, não tem como alguém falar que ela não teve nada, porque ela passou por tudo. Ela teve uma gravidez, então ninguém pode falar que você nunca engravidou. Eu sou mãe. Eu Você sou é mãe. mãe. Eu sou mãe. Você passou pela dor do parto, então tudo que Tudo você você pode, viveu. você viveu. E eu pra passei poder pela ajudar. dor da perda, né? Porque E passei quantas pela vezes dor a da gente perda. vê assim, nossa, que misericórdia, tenha misericórdia dessa mãe que perdeu o filho. Né? As pessoas, elas comparam, gente, que o Lucas falou, não sei se deu para ouvir, né? Foi a questão de que eu passei por tudo, né? As pessoas falam que eu não tenho nada, Todo mas eu processo. passei por todo o processo. E ainda dá perda, né? E a perda, porque a gente, a dor de perder é aquilo que eu falei, a mulher, ela começa a sofrer a maternidade antes dela ser mãe. Né? Quando ela começa a pensar em ser mãe, ela já começa a sofrer tudo, ela já se põe em segundo plano. Por quê? Às vezes eu tenho que fazer uma alimentação diferente, porque para engravidar, ela tira tudo que ela gosta. Aí ela engravida, ela começa a enjoar, ela perde, né? Então você já está vivendo a maternidade ali. E eu não acredito que... eu não sei, né? Eu nunca vou poder falar isso. Mas a dor de perder, eu acho que ela é tão grande mesmo que você já tenha esse filho. Porque você já tem. Né? Deus, ele já te fez mãe, ele já te forjou mãe ali. Eu passei pelas duas, graças a Deus não, eu passei pela dor da perda de um feto, de um filho que não tinha nascido, digamos assim. E, obviamente, não tenho sequer como comparar a dor que você viveu, tendo em vista de que foi um filho que veio como surpresa. Meus 3 filhos, porque eu tive 3, né? Foram como surpresa, né? Porque eu pensava só em trabalho, então Deus falava, calma aí que eu vou enfiar um filho aqui no meio do caminho, porque se depender de você, você não vai ter, né? Nunca vai existir um momento ideal.
Mas o meu segundo filho, ele, para mim, tinha sido muito especial, tendo em vista de que ele estava no tempo que eu, controladora, queria que acontecesse, porque era o período que o Diogo, que é o meu filho mais velho, tinha 2 anos, mais ou menos. Então, é um momento que, na minha cabeça, seria o ideal de ser mãe. E o Heitor já veio num período já de 5 anos. Então, o Heitor, ele foi aquele assim, que não fazia a menor ideia que eu queria ainda ter filho, eu já tinha 39 anos. Então, eu perdi o filho e sofri muito também, por mais que as pessoas não entendessem, porque a pessoa olha assim e fala assim, mas é só um feto. Eu falei, gente, isso não é um feto, isso é um filho. É uma vida. É uma vida. Inclusive, quando a gente, não sei se vocês se lembram, quando a gente começou o nosso grupo do Coisas de Mulher, eu estava com um feto, vocês se lembram disso? Eu não estava no grupo, né? Você não Acho tava que eram no grupo. vocês duas, né? Você estava, né? Então, o nosso primeiro encontro, para vocês entenderem, a gente fazia parte de um grupo, fazemos ainda de um grupo de amigas, que na época, muitos anos atrás, era um grupo de WhatsApp, a gente se encontrava todo mês. E no nosso primeiro encontro, eu estava exatamente como a Luz, porque o meu médico, muito sábio também, falou para eu não fazer nem curetagem nem nada, e deixar que o meu corpo... Mas eu não precisei fazer nada, não precisei tomar remédio nem nada. Ele falou assim, não, deixa que o seu corpo vai expulsar. E no nosso primeiro encontro, eu estava bem gordinha, né? Assim, eu tinha uns 2 meses e meio de gravidez e estava com o feto. E eu não falava nada para ninguém, estava ali e tal. Mas em algum momento esse assunto surgiu, não me lembro muito bem, até porque eu tinha anunciado na rede social. E, enfim, logo, algumas semanas depois, eu não sei porque eu não fiquei muito acompanhando. E não tive trabalho de parto, não tive nada disso. Eu sei que em algum momento eu tive o bebê saiu, né? Mas eu posso te dizer que eu acredito que seja diferente por um único motivo. Não pelo amor, não por todo o sentimento, não por toda a maternidade, não por toda a estrutura que o seu corpo viveu, mas pela memória. Sim. Porque o bebê ou a criança viva, ou você ter vivido 2 anos, 10 anos, 20 anos com uma pessoa, traz algo que o feto não trouxe, que foi só a memória. Então, se a gente fosse considerar só do ponto de vista de diferença, eu acredito que o fato de você ter tido convivido traz muito um sentimento muito de faz falta no seu dia a dia. Eu acho que você não ter a memória te traz uma frustração. Tá vendo? São dores, acabam sendo dores, né? Que a gente... Então, só quem passa, né? Assim, e como, talvez, você não sentiu isso, eu senti isso, porque, assim, eu não cheguei a saber o sexo, mas eu tenho no meu coração que era um menino, e eu tenho uma pessoa que é um profeta, né? Que ele sempre... Eu parei um pouco, perdi um pouco o contato, que era de um grupo que eu fazia da igreja. E ele falou, você tem que batizar. Você tem que, né? Porque essa criança, ela existiu, né? E realmente, eu dei um nome, né? Eu sei quem é ele, só que eu não tenho a memória dele. Né? A memória que eu tenho é que ele estava aqui dentro. Mas, assim, não ter sabido como era o sorriso, como era o olhar, isso também dói muito, né? Então, assim, eu acho que são dores, e é o que você falou. Eu achava, e aí num certo momento eu até fui egoísta, porque eu achava que as pessoas não entenderem a minha dor. Como assim? As pessoas não entendem. Mas não tem como entender. Não tem como entender, mas eu entendi isso depois. Ela só precisa respeitar. E aí teve um episódio com uma amiga, que essa amiga tinha separado, tinha um filho pequeno, e aí a gente estava numa conversa até de WhatsApp de um grupo que a gente tinha também. E talvez a Ju lembre disso, que era um outro grupo que a gente tinha. E aí eu tinha acabado de dar errado mais um processo de inseminação. E eu estava arrasada, assim. E eu desabafando no grupo, que eu confiava muito, né? E aí uma dessas amigas falou assim, ai, Lud, mas... e eu que não tenho marido? Né? E eu que estou aqui sofrendo porque eu não tenho marido. Nossa, aquilo para mim foi assim... Gente, falei, as pessoas querem comparar. Aí eu falei para ela, eu falei assim, cara, mas você tem o amor mais puro e verdadeiro, que é um filho, e isso eu não tenho. Né? Eu trocaria o amor do meu marido pelo amor de um filho, porque eu nunca vou saber o que é o amor de um filho, eu nunca vou saber o que é um abraço de um filho. E aí ali eu fiquei, inclusive eu esfriei com ela, porque eu achei ela super egoísta de não entender a minha dor, mas depois eu entendi que eu não estava entendendo a dor dela também. Para ela, a dor dela não ter um marido era muito grande também. Hoje, graças a Deus, ela tá bem. Eu arrumei um marido para ela. Ai, que bom. Ela casou várias pessoas. Eu sou bem casamenteira, gente. Eu tenho uns 10 casamentos aí nas minhas costas que eu apresentei. Que coisa boa. Eu olho assim, fulano dá certo. Eu fico. E dá certo. E estão casados. Então, assim, é exatamente... A gente, na nossa dor, a gente vai se tornar uma pessoa tão egoísta. Tão egoísta, que é feio. É como né? você falou, a pessoa, dependendo, se ela for alimentar sempre a dor dela, independente de qual é, ela vai se tornando uma pessoa amarga. Sim. Né? E a pessoa amarga não tem como enxergar outra coisa senão a si mesmo. Ela só enxerga a sua dor, né?
Ontem a gente estava conversando sobre isso, porque entrou uma menina nova no meu trabalho, que já trabalhou comigo no outro hospital. Aí a gente entrou nesse assunto, não sei porquê, e ela falou, nossa, Lud, eu lembro demais que eu entrava no banheiro lá do hospital e você estava agachada no chão, com a cara desse tamanho, eu agachava no chão, assim, porque eu não queria chorar na frente das pessoas. E aí vinha uma notícia, eu tinha menstruado, isso aqui, ai, gente, era horrível. Ela falou assim, quantas vezes eu entrei e você estava agachada no chão chorando. Nossa, gente. E aí eu tentava disfarçar, né? E ela falou assim, que bom te ver hoje assim. Então, assim, eu acho que você tem que se deixar. E aí eu acho que, para fechar um pouquinho, é que a gente escolhe também, às vezes, né? A gente quer botar na situação de vítima. Total. Lógico que eu acho que você tem que viver as suas dores, mas não alimentar a sua dor. Viver é uma coisa. Você tem que viver o luto, né? Mas depois tem que vir a saudade, né? E alimentar a dor, que eu falo assim, é querer que as pessoas sintam pena de você. Querer que as pessoas... Na verdade, a grande maioria das pessoas se colocam nesse lugar de vítima, né? E aí eu lembro muito, eu vou até para a Ju falar um pouquinho sobre isso, quando ela engravidou, né? Porque eu em nenhum momento eu senti inveja dela, da minha irmã. Né? Assim, quando as pessoas engravidavam e me contavam, a gente tinha medo de falar pra mim, porque achava que eu ia... Nossa, como é que eu vou falar isso pra Lud? Né? E aí, assim, acho que... Como que foi, medo, né, Ju? né? A Ludmilla é bênção, né? Ela é uma mulher assim... E ela foi, acho que foi a segunda, na verdade, acho que a terceira ou quarta pessoa a saber. Foi meu esposo, a minha mãe com a minha irmã e depois ela. E ela, nossa, ficou super feliz e me abraçou. E eu vi, assim, que ela... E ela é cheia de afilhada, gente. Todo mundo que tem filho quer colocar ela como madrinha. Não quer nem ver o negócio Não dele. teve inveja, sabe? E acolheu mesmo, me abraçou. E eu precisava fazer um exame. Aí eu falei, Lud, eu preciso fazer um exame de sangue. Porque eu fiz o de farmácia... E eu precisava de um pedido, né, pra fazer. Ela, não, eu consigo pra você, eu trago. Eu até vim aqui, não foi? Acho que foi à noite, não foi? Aí eu vim pegar e ela super feliz. Então, assim, ela passou pela dor e ela poderia ficar uma mulher amarga, invejosa e ressentida. Sempre E falar, acusando. não, nossa, como ela conseguiu. E pelo contrário, assim, foi muito especial, assim, E falando a forma nessa que ela... dor, né? Eu vivi esse luto quando descobri, né, o autismo do Miguel, porque a gente passa um filme na nossa cabeça, a gente pensa, meu Deus, tá, enquanto eu estiver aqui, puder interceder por ele, puder intervir, né, em tudo, poder levar na terapia, e se Deus me livre e guarde, eu vier faltar? Quem vai cuidar do Miguel como eu cuido? E a inocência... E assim... Proteção, né? Exatamente, a minha proteção, né? Isso que o meu temor maior é esse. Eu vivi um luto muito grande por isso. O medo de todo o preconceito que ele poderia sofrer no futuro. Assim, sofre hoje, né? Hoje eu vejo o preconceito que ele sofre, só que ele não consegue perceber, é muito bebê. E aí, isso é um luto diário. E tem muitas mulheres que se vitimizam por isso também, Sim. né? Igual eu saio com ele para um restaurante, eu estava até comentando com a Ju Rodrigues, que é uma blogueira, que ela disse que percebeu uma criança extremamente mal educada num lugar. Eu falei assim, Ju, muitas vezes é importante você perceber se aquela criança não é especial, né? Não tem alguma dificuldade de socializar. Sim. E ela falou, não, Gabi, não é porque eu já convivo com crianças, eu convivi muito tempo com crianças especiais, com autistas, inclusive, e eu sei diferenciar. Ela disse que tem até um curso específico lá. E eu acho importante trazer isso aqui em pauta, porque muitas vezes não é uma criança mal educada, é uma criança autista. Verdade. E às vezes mesmo a gente achando que sabe identificar, né? Existem tantos espectros novos todos os dias, gente, né? é uma infinidade. E não só o autismo, né? Tem Sim. crianças com TDAH, que é o que eu venho tratando comigo, porque assim, meu filho, assim, tudo indica, tudo, assim, pode ser só uma hiperatividade? Pode. Mas eu já estou tratando assim. Então, assim, uma criança que é TDAH, ela não faz de maldade. Ela chega aqui, ela quer mexer em tudo, ela quer pegar em tudo, porque eu sou uma mãe que, meu filho não pode, você não... você tem que... E não é... Quer dizer, não é falta de educação. Não é falta de educação, sim. entendeu? O jeito dela. Ela é assim. Ela é impulsiva e ela acaba sendo mal educada, né? Por essa dificuldade que eles têm de socializar, de entender, de compreender. Tudo no autista tem que ser explicado, tem que ser desenhado, tem que ser... Então, assim, é muito difícil. Então, eu recebo muito bilhete da escola. E, assim, é difícil porque os profissionais da escola não sabem lidar com crianças, não estão preparados. Então, é uma luta diária, né?
E aí é importante trazer isso aqui. Eu quero até depois falar mais sobre isso, até para poder Ajudar outras mães. ajudar outras mães. E isso é importante, amiga, porque eu vejo muitas mães que não querem aceitar. Não aceita que o filho é especial de alguma forma. E o mais importante é a aceitação da família, porque o tratamento vem para a família primeiro, para depois ser para a criança. E aí a família aceitando e começando precocemente um tratamento, você consegue conscientizar mais as pessoas, trazer isso em pauta mesmo, trazer isso mais vezes e conscientizar outras mães, que muitas vezes as mães não sabem. Não sabem. Vê aquela criança e acha que realmente é uma criança mal educada, é uma criança... esses dias mesmo eu estava numa churrascaria, o filho de um senhor começou a chorar muito alto, o Miguel ficou extremamente irritado com o barulho do choro e foi para cima dele. Foi para bater, aí o pai já foi para agredir o Miguel. Aí eu falei, Adriano, vai lá, e falei que meu marido vai lá e vai conversar com ele, explicar. Porque é importante ele saber que aquela criança ali não é agressiva, ela tem um desconforto muito grande, uma sensibilidade muito grande no ouvido. Então o cara já foi para cima do Miguel, sabe, assim, né? Então é importante as pessoas saberem. Eu não sabia a questão da fila com o autismo, o autista não pode pegar fila. Então, se você chega na minha frente, aí eu meus 2 filhos lá numa fila de um brinquedo, e você chega na minha frente, eu vou falar, mãe, você tá doida? O rabo da fila não. Então, essa conscientização é muito importante. Muita gente já fez isso comigo. Pega lá, meu filho é especial. Isso é muito importante. E teve até um caso interessante, foi de uma blogueira, não foi? Que ela, lembra que foi ela... expulsa, não foi? Ela foi chegando no shopping e tinha vaga do autista, né? Porque agora tem bastante com o símbolo do autismo. E ela fez uma chacota. Até vaga de estacionamento. Vaga de estacionamento. E ela foi entrando no shopping, era uma blogueira bem famosa. Não sei se você lembra dessa história. Repercutiu, repercutiu demais. Não, ela foi cancelada, ela foi né? E aí ela foi entrando e ela fez uma brincadeira assim, agora, como é que foi que ela falou? Tem vaga até pra doidinho, não foi? Alguma coisa assim. Gente, algo que coisa assim, mais... bem chulo. E aquilo viralizou assim em 5 minutos. Né, gente? Foi assim, todo mundo se... E outro dia até tava passando a reportagem. Então a gente tem que entender... Essa semana teve um pai que foi morto, né? Morreu por conta do filho autista. Eu nem quis ler muito a respeito, mas mataram o pai do menino porque achou que ele estava sendo mal educado, não sei o que, foi para cima do pai, e o pai foi para defender o filho, o cara aí morreu, enfim. Enfim, os valores, né, que estão se perdendo, as pessoas não... Eu acho que como tudo isso é muito novo, né, até essa lei, porque eu vi esses dias, eu nunca tinha visto, eu vi esses dias que eu cheguei na Sephora para fazer compra de uma make, e aí vi que tinha, aí perguntei, o meu filho viu, né, o símbolo do autista, e eu desconhecia, e falei assim, eu não sei do que é, meu bem. Aí uma moça que estava do meu lado me explicou. Então, super querida e tal, me explicou. Se o Lucas puder até colocar esse símbolo aqui pra gente, né, pronto, na edição. É legal, né, para a gente conseguir identificar. Tem um cordão também para conscientizar. Eu tenho cordão. Numa próxima oportunidade eu quero abordar melhor esse assunto para conscientizar, né, essas mães. O girassol ou o quebra-cabeça, né? Sim, quebra-cabeça coloridinho. Hoje nas vagas de estacionamento também, fila preferencial. Então, assim, o autista tem direito. E aí eu quero trazer isso também em pauta mais pra frente. E conscientizar, né? Educar essas pessoas, porque eu não sabia. Então, várias mães, várias mulheres não sabem também, né? Eu não culpo porque as pessoas não sabem, então é preciso que era isso que eu ia falar, assim, eu acho que as mães que têm essa experiência, que vivem isso, eu acho que, por exemplo, não sei como que você faz, mas eu acho que é super delicado que a mãe, antes de simplesmente só entrar, que ela também possa falar. Por quê? Porque se eu estou na fila... Eu também não tenho a obrigação de saber o que está acontecendo. Então, eu não tenho... Essa, de novo, vocês repetem, mas essa o cordão, por exemplo, você não precisa estar nem... Ele parece um cordão de crachá, mas não precisa ter crachá. Só de você ver o quebra-cabeça colorido ou um girassol, esse está sendo trabalhado ainda. Sim, essa é a conscientização. Mas só de você ver uma criança com esse cordão, o ideal é que você já saiba... Isso, mas é exatamente isso que eu falo agora. É novo. Então, por exemplo, vamos tratar o assunto como uma mãe, se ela estiver muito ferida ou se ela estiver vivendo um processo de negação do que acontece,
ela tá sempre... Já viu pessoas feridas estão sempre o quê? Agredindo. Estão É sempre ação e achando, reação, né? como você colocou, estão sempre achando que o mundo te deve alguma coisa. Sim. E eu gosto de dizer que o mundo não te deve nada. Você é mãe de autista, então você aceita as suas circunstâncias. E a sua circunstância é entender que existe um propósito no mundo que precisa de você hoje. Eu tenho as minhas debilidades, eu tenho as minhas questões e eu preciso sim, às vezes, parar, como você em um dado momento passou a ter sensibilidade, de que aquelas pessoas não precisavam, por mais que elas fossem ignorantes e insensíveis com você, cada qual está assim, vivendo o seu processo. Então, eu entendo que cabe a mim explicar. Tudo Sim, bem? Meu filho é autista e eu tenho direito por lei, eu tenho preferência, eu posso entrar na sua frente? Eu acho tão delicado, porque todas as pessoas vão entender e vão ficar um pouco mais atentas. Ao passo que, de repente, se eu só passo, eu perco uma excelente oportunidade de ser o quê? A gente fala muito da palavra transbordar, de transbordar sobre a vida do outro, de ensinar para o meu filho que sim, gente, é tudo uma questão de respeito. Mas se eu quero ser respeitada, eu começo respeitando. Eu não chego simplesmente impondo. E está preparada que mesmo às vezes você falando, você vão pode ter ser pessoas agredida. grosseiras. Por quê? Porque isso diz sobre ele, não sobre você ou seu filho, Perfeito. né? E não pagar com a mesma moeda. Exatamente. Então tem muitas coisas Não, que eu dessa faço isso. forma, Cris. Quando eu chego, eu já vou explicando, gente, vou entrar aqui, porque o meu filho é especial, ele não aguenta ficar na fila, ele é autista, explico, não chego entrando. Porque eu acho que tem que ter essa empatia também. Sempre vai existir essa pessoa que acha que é bobeira, igual a vaga, que ela foi cancelada, porque ela é uma sem noção, ela não tem noção, ela não tem conhecimento, e ela vai falar, mas que saco, eu já tô na fila um tempão, chega esse menino aqui, o problema dela é com ela mesma, igual você falou, mas você como mãe, você foi lá, se posicionou, explicou pra ela, então já é um problema dela. Eu falo muito essa questão de, a minha secretária falou que foi dar uma esmola, né? Aí ela falou, vou dar uma esmola aqui, mas eu não quero dar mais não, dei, mas ele fez não sei o que lá, foi pegar, eu falei, você fez a sua parte, você deu a esmola. O que ele vai fazer com aquele dinheiro já é um problema dele com Deus. Você cumpriu o seu papel, você ajudou. Então não fica se culpando, mas se ele vai beber, se ele vai comprar tal coisa, já é com ele. Então é sobre isso, né? Sim, é você ir lá e fazer e ajudar. Fazer a sua parte. Fazer a sua parte. O problema dela, se ela tá na fila lá, tá na boca na porta do gol, né? Sim. Pra entrar, vai ter que esperar, ué. Sim. E na verdade, vou até pegar os dois temas, assim, o que eu falei e o que a Gabi falou, eu acho que é um problema muito grande de saúde pública, né, no Brasil. Total, gente. A desinformação. Então, assim, eu trabalho com a saúde da mulher e eu venho trazendo muito essa questão, porque tem muita coisa que ninguém sabe. Por exemplo, a adenomiose é uma coisa nova. Hoje, na época, eu só conhecia eu que tinha. Hoje eu já conheço várias mulheres que têm. Né? Se a gente sentar na roda de 10 mulheres, provavelmente 3, 4 vão ter. É mesmo. É muito comum. Mas por quê? É um diagnóstico difícil, tá? Então, você não vê por uma ecografia normal, né? Você tem que fazer a ecografia com preparo e tem que confirmar com ressonância magnética. Sempre causa infertilidade, Lúcia? Não, eu conheço várias que... Não é que ela causa infertilidade. Como é que acontece? O útero tá aqui e aí vai, né, no miomέτrio vão tendo várias lesões, tá? Então, para que você engravide, o embrião, você gerou, o embrião chegou aqui no útero, ele tem que nidar. O que é nidar? Ele tem que pegar na parede, que aí ele começa a se nutrir, né, dali. Então, ele grudou e começa a nutrir. Se ele grudar em uma área lesionada, que foi provavelmente o que aconteceu no meu aborto, eu já tinha e não sabia, né? Ele nidou, porque não teve causa, né? Ele nidou em algum lugar lesionado. Sim. Então, ele não conseguia se nutrir direito. Então, quando eu fiz aquela ecografia que ele tava ali fraquinho, ele tava, tipo, dando os últimos respiros dele, entendeu? Porque ele tava tentando e não tinha nutriente para ele, tá? Porque ele tava na área. Então, se por acaso eu tenho, sei lá, 10 lesões aqui, mas eu tenho um lugar saudável, ele pode nidar ali e dar certo, prosperar. entendeu? Então, assim, não é que a pessoa é infértil. Eu não sou infértil, mas eu tenho umas chances muito mais baixas de acontecer. Entendi. Então, ele pode nidar, por exemplo, no colo do útero, que é um lugar de uma placenta prévia, é um bebê mais, né, uma gravidez de risco. Então, tudo isso pode acontecer. Mas, assim, por exemplo, você já ouviu alguma propaganda falando de adenomiose? Não. Apesar de que eu também não assisto televisão, então eu não sou Sim, uma mas referência, você viu né? um outdoor? Não. Né? Porque a gente vê, use camisinha, carnaval, né? Use camisinha, né? Previna a AIDS, mas ninguém tá falando de saúde, né? Será que essa mulher tá ali sofrendo, ela tem dores, ela tá menstruando direto, ela nem sabe, Sim. né? Porque é um diagnóstico mais complicado, Sim. né? E aí eu vou trazer outras coisas, por exemplo, incontinência urinária, que é uma coisa que eu recebo todos os dias. Eu faço um post
hoje incontinência urinária, vem 1000 mulheres falando que perdem xixi todo dia. Eu sou uma Né? delas. É, amiga? Ah, não. E essa saúde pública também, E você você não tratou... vê a mulher falando... Sabe o que é? Mas quando eu fiz seu tratamento, eu melhorei muito. É porque eu parei e aí voltou de novo. Tem que continuar. Continua. E aí, o que acontece? A pessoa... ninguém fala assim, gente... Às vezes a mulher... Eu recebi uma paciente semana passada que ela chegou no consultório assim, porque eu peguei, a minha médica falou que era pra eu usar absorvente. Não. Já eu vi você colocando isso na É internet, um absurdo, são gente. grosseiro. É pra usar Isso não é absorvente. normal, né? Tem Não que é. tratar. E, gente, absorvente hoje a gente tá indo no caminho, né, de eliminar, né? Sim. E outra mulher, se ela tá pingando hoje, daqui 10 anos ela tá vazando. Ela tá aqui conversando e o xixi saiu. Entendeu? Então, são vários problemas de saúde pública que estão, né? Tipo, se você dá... O Estado, a gente até falou outro dia disso, o Estado... Ele quer aprofundar, por exemplo, ele quer falar do aborto, ele quer legalizar o aborto. O que ele quer controlar, ele fica ali falando, então, né? E aí vem a questão até disso também. Você não vê uma campanha forte do Estado Sim, pelo autismo, né? Você não vê. E é tão comum porque antigamente a gente não ouvia falar em autismo, né? Na época mesmo do Alan, que é o meu cunhado, tem 48 anos, ele tem um grau de autismo mais severo. Não foi tratado, nem precocemente, e só medicamentoso mesmo, já bem mais velho. Então, na época, ele teve um diagnóstico muito tardio, né? Então, isso dificultou muito. Talvez um autismo severo teria caído para um moderado, talvez, né? Hoje ele não fala, então tem muitas dificuldades, é totalmente dependente. E hoje em dia você vê o autismo ele sendo diagnosticado muito facilmente, né? Então, assim... Tem sido falado mais. Hoje em dia eu consigo perceber autismo em muitas crianças. Muitas vezes eu não tenho... adultos. Meu marido, ele fala, eu tenho certeza. Ele me fala que eu tenho autismo. Autismo eu vejo Ele muito. sobre ele mesmo? Ele fala, porque ele tem umas coisas assim, aí ele fala, não, com certeza. Sim, E muitos adultos estão sendo adolescentes, diagnosticados, né, hoje com autismo. Que antes eram uns esquisitos. Não, os déficit de atenção. Era déficit de atenção. E muitos, né, estão sendo... Sim. E é um espectro gigante, né? Do levinho. E esses até uma tratamentos infinidade que eles tentam um tratamento muito mais fácil. Por exemplo, anticoncepcional, né? Que eles querem tratar, por exemplo, às vezes uma adenomiose ou uma endometriose, aí enche a mulher de anticoncepcional, que aí acarreta outros problemas. Sim. Gente, né? existe então, uma... assim, é tudo uma questão de você pensar... o dinheiro, o xixi, né? a questão do xixi, que elas fazem xixi, já vai para um médico, não, vamos fazer cirurgia, então não, vamos fazer um método assim, então não trata essa saúde da mulher com respeito. Com prevenção. Que foi a terceira Com agressão que eu respeito, falei que eu ia falar que eu sofri. Porque aí eu fui no médico bambambam, quando eu descobri a adenomiose. Não, porque esse é o cara, você vai lá, que ele vai... Ele chegou lá e falou assim, não, você vai usar esse anticoncepcional aqui 6 meses. Eu falei, mas esse é o tratamento, o bambambam? O pior não, mas eu falei, deixa eu te falar, né? eu quero engravidar, eu vou tomar anticoncepcional? Não vou tomar. Mas aí é uma escolha sua. Eu falei, sim, eu tô fazendo a minha escolha, eu não vou tomar. Eu sou tricologista e eu trabalho atualmente com uma visão mais sistêmica, que é a saúde integrativa, né? Na visão integrativa, inclusive a minha sugestão, sempre que a gente procurar um médico, que a gente procure um profissional integrativo. Qual seria a diferença da medicina integrativa para a medicina convencional? A medicina convencional, ela parte da doença, do efeito colateral, na verdade, me perdoa, para o tratamento, né? Então, eu tenho efeitos colaterais, que pode ser um mioma, que pode ser uma espinha, que pode ser um ovário policístico, que pode, inclusive, ser o autismo, tá? Sobre a medicina integrativa, eu vou explicar mais ou menos a ótica, e não entendo muito bem do autismo, mas eu poderia falar também da minha área. Pode ser uma caspa, pode ser uma dermatite seborreica, pode ser uma alopécia. Então, esses são os efeitos colaterais apresentados. E aí a medicina convencional, ela olha o efeito colateral e ela trata, que foi o que você acabou de falar. Então, eu vejo o problema apresentado e ofereço o quê? Uma solução que seria medicamentosa. E aqui a gente vê um sistema comercial... Trabalha muito com prevenção também, né? Essa é a medicina tradicional. Eu vou falar agora daqui eu trabalho. Então você trabalha basicamente pegando o efeito colateral e trabalhando com a parte medicamentosa. E nós sabemos, eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, e nós sabemos o quanto que existe uma máfia que pensa nos ganhos financeiros, para cá, que pensa nos ganhos financeiros do ponto de vista para poder tratar com medicamentos, seja um anticoncepcional, seja um medicamento, seja o que quer que seja. Na medicina integrativa, esse não é o olhar de um médico integrativo, ou de um dentista integrativo, ou de uma tricologista integrativa. Qual é a nossa visão? A gente olha a causa. O que ocasionou aquele efeito colateral?
Então, para tudo que o corpo apresenta, o nosso corpo ele nasceu para ser saudável. Se ele nasceu para ser saudável, do ponto de vista de energia celular mesmo, eu não estou falando de uma energia good vibes, apesar de que ela também está completamente envolvida, mas do ponto de vista energético, as nossas células têm campos, são feitos de moléculas, tá? Átomos, que têm energia positiva e energia negativa. E aquele átomo ele vai se juntando, que vai formando moléculas, que se formam células. Então, essas células elas têm ali uma estrutura positiva e negativa. Quando nós estamos em equilíbrio energético do ponto de vista celular, nós estamos o que a gente chama de funcional. Nós estamos em biose, nós estamos em saúde. Está tudo sob controle. E é por isso que eu trabalho todos os dias, emanando para as minhas células trabalharem em completa funcionalidade. Quando nós estamos comendo alimentos que não são compatíveis, pensamentos muito tóxicos, ambientes muito tóxicos, ou seja, quando nós estamos bebendo muito, fumando, tudo que está nos intoxicando, a gente vai fazendo com que essa célula, que era para estar neutra, né, do ponto de vista positivo e negativo, ela era para estar neutra, ela começa a ficar em déficit. Então, eu vou ficando como se fosse com uma estrutura negativa. Se eu tivesse uma conta bancária, se eu pudesse explicar isso como uma conta bancária, eu estou no vermelho. Eu estou o tempo todo no vermelho. E aí existem algumas estratégias que, como, por exemplo, o aterramento, que de vez em quando eu coloco na minha rede social, e uma das estratégias é você começar a ter uma alimentação mais compatível, tirando glúten, tirando lactose, tomando sol, tomando sol para que você tenha vitamina D, fazendo o aterramento. O que seria esse aterramento? Justamente para que você entregue, quando você tem contato com a terra ela tem a capacidade de fazer essa neutralização energética da célula, né? E quando você não está desse jeito, então vamos lá, vamos falar de uma pessoa doente. Vamos pensar nas nossas crianças se a gente não tiver essa dimensão de entendimento. Hoje em dia, se nós estamos já doentes, imagina as crianças que passam o tempo todo num apartamento fechado, sem sol, com Wi-Fi, ou seja, uma carga eletromagnética muito grande ao redor dela. Então, a geração atual, a geração autista, porque o autismo é uma doença nova. Então, a geração atual, ela é fruto dessa geração trancada em apartamentos com toda essa carga energética. Então, na verdade, nós não deveríamos estar doentes. Que seja, gente, aí entra câncer, que seja um nódulo na mama, que todas essas coisas, na verdade, é o quê? É o lixo energético que o seu corpo não conseguiu jogar fora. Porque quando você está nesse equilíbrio, vou falar agora rapidamente para a gente não se estender, pensando em intestino. Quando você está em equilíbrio, tudo que você come, ele joga os nutrientes e o oxigênio para dentro das suas células e sua célula está bonitinha lá, né? Ela está funcionando de forma totalmente perfeita. Quando você vai começando a ter acesso a muitas coisas que vão te intoxicando e te inflamando, o que vai acontecendo? Vários dos seus órgãos vão criando como se fosse uma película do lado de fora e você vai criando uma disbiose, que é uma disfuncionalidade daquele órgão. E aí ele perde a sua capacidade de jogar para fora, através dos nossos órgãos excretores, as toxinas. E aí você vai tendo acúmulo de toxina. E essa toxina chega uma hora que vira o quê? Vamos lá, vira uma acne. Ah, beleza. Chega uma hora que ela já te avisou, tá? Isso é seu corpo te avisando. Não tô legal não, hein? Você precisa fazer alguma coisa aí para resolver. Só que a gente não sabe disso. Aí o médico coloca o quê? Vamos tomar um anticoncepcional? Vamos, princesa. Aí você fica mais intoxicada. Daqui a pouco, não basta a acne, vem uma caspa. Aí vem uma dermatite seborreica. Aí vem você começa a cair cabelo. Não fica suficiente, você começa a ter todas as partes do seu corpo escurecidas. Daqui a pouco você vai fazer um exame de mama, você está o quê? Com um nódulo na mama. E as coisas, por que seria tudo isso? O seu corpo começou a te avisar há 5 anos atrás que você não estava legal, com a acne, ou com, sei lá, um probleminha, ou com uma urina, né? Né? Várias coisas que vão acontecendo. Como a gente não trata, chega uma hora que o corpo começa a trazer o quê? Doenças. Por quê? Porque ele fala assim, isso na verdade é o lixo que você não conseguiu, o corpo não conseguiu jogar fora. Então, é muito interessante quando a gente começa a pensar, que foi a palavra inicial que você colocou, prevenção. Então, quando a gente entende que a gente está doente, não importa qual é o sintoma que a gente está sentindo, a gente tem que olhar e se perguntar, por que começou? Eu não conheço nada adenomiose. Mas hoje, com essa visão mais integrativa, pode ser algo que a gente tenha como hábito, porque o nosso corpo ele é perfeito, né? Ele inclusive de se automodular, exatamente, de se autoconstruir, né? Sim.
Né? Só pra você ter ideia, a gente tem... Não A sei, epigenética você consegue reformular, por exemplo, vou te deixar, porque eu falo demais. Né? A epigenética, na verdade, é a sua completa capacidade de fazer uma completa modificação do seu gene. Então você não precisa, meu pai tem calvície, minha mãe tem não sei o quê, eu tô fadada a morrer com isso. Não. Se você mudar os seus hábitos, você consegue mudar completamente a sua história genética para que você tenha um outro estilo de vida e viva completamente saudável. Duas coisas que eu vou falar, que aproveitar essa parte que você falou, assim, é uma coisa até que a Karina, né, que é uma conhecida nossa, a Karina Bona, ela faz no tratamento dela de nutrição, né, da nutrição intuitiva, que é você desconstruir justamente isso. Porque que eu sempre falei, meu pai é obeso, a família do meu pai toda é obesa, então eu estou fadada a ser obesa se eu não viver de dieta. Sim. E eu consegui com elas, não, eu não sou obesa, eu posso comer, eu posso olhar, eu falava, gente, eu não posso nem clicar a foto na internet que eu engordo. Nossa. Né? E hoje... Olha o poder da palavra. E a gente tá, e isso a gente tá falando para as nossas células. Total. Né? E elas estão, e como você fala para elas, gente... Gente, converse com as suas células todos os dias, elas obedecem. E o nosso corpo... Não é só conversar, não, né? Não. Além de conversar. Não, é tem tudo, que fazer, mas o tem que conversar, fazer. gente, é poderosíssimo. O poder da palavra. O poder mesmo. da palavra. E esse negócio do E da corpo força ser do tão... pensamento. O corpo da gente é tão perfeito e tão automodulador e tão autoconstrutivo. Tem duas enzimas, você falando da disbiose, não sei se você já sabe dessa parte também, que eu também estava estudando muito. Olha o nome das enzimas, que são do intestino. Putrefina e cadaverina. Você sabia? Não. Cadaverina, já... Olha Elas isso, estão gente. dentro do nosso intestino. E o que acontece? Então, assim, às vezes não precisa nem a acne, o pum. O Já é pum podre. fedorento demais. Ele esse já te pum deu um podre, sinal. É um É sinal. um sinal. Por que esse pum... A proteína em excesso, porque aí a gente começa, né? Então, proteína. Quando o seu corpo ele não consegue absorver tudo que você põe de proteína. Então, ele começa a grudar na parede do intestino. Para que essa proteína seja consumida, ela começa a produzir essas duas enzimas. Putrefina e cadaverina. E elas começam a comer proteína. E aí começa... Por isso o odor. Por isso o odor. que absurdo. Mas quando você está produzindo essa proteína é porque o negócio já está feio, feio. também. É verdade. Né? E aí Ou seja, começa a chegou o desbiose momento daí. de diminuir, né? Exatamente. Então, Aí a prevenção. E isso é mais uma prova, gente, que o nosso corpo está o tempo todo. Deus é tão perfeito, por isso que eu falo. Assim, eu falo realmente, eu demoro as minhas 30 minutos falando com as minhas células e com o meu corpo, porque eu acho isso muito importante. Porque o nosso corpo ele é perfeito. Deus nos fez perfeito. A palavra de Deus nos fala que a doença não veio do Senhor. Então, se você está doente, ou se você começa qualquer manifestação de doença, pode ser mental, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser, não importa, tá? A gente poderia falar de um universo aqui de possibilidades. Na verdade, nada mais é do que o seu corpo dizendo, Cristiana, presta atenção em mim Mude aqui, ó. esses hábitos. Cristiana, isso aqui não tá legal. Porque às vezes a gente não sabe quais são os hábitos. E se a gente vai, infelizmente, tudo isso que eu tô colocando também é muito novo. Porque o que a gente fez até hoje? Vai lá no médico convencional, fala o quê? Minha filha, toma aqui o anticoncepcional. Um monte de remédio. Ou Gente, toma um quer bocado coisa de remédio. pior, ou cara Aí você tem diabético. efeito colateral, ele te dá o remédio para o efeito colateral. Gente, isso é caótico. Essa medicina precisa mudar. Ela está fadada ao fracasso. Não vai mudar, amiga, porque quanto mais as pessoas se alimentarem mal, mais elas vão tomar remédio. Não, e a indústria farmacêutica, Mas Entendeu? tende a E mudar, precisamos ter tende a essa mudar se consciência. os médicos mais novos, e a gente está vendo uma legião de Uma médicos legião, vindo agora com a sim. medicina integrativa, né, com a medicina preventiva, que é exatamente assim, é você comer melhor hoje, né? Tem até um colega que eu gosto demais dele, ele fala que ele quer criar não sei quantos mil super-humanos, que os super-humanos são as pessoas sem doença. Sem doença. Né? E ela perfeitas. começa agora. E é possível ainda tratar muitas vezes coisas que você tem. Porque a gente tem uma perspectiva aí de adolescentes obesos, né? De adultos doentes com 20 anos. Então, começar a mudar agora. Até o TDAH, amiga. Eu sei que você falou 2 vezes, eu sei que é muito novo para você, mas eu vou falar da Cris como mãe, tá bom? Eu não aceitava. Não aceitava o Não. diagnóstico. Eu sou dessas. Eu falo assim, gente, meu filho não tem TH, e nós vamos, meu filho, vai ser a base de oração, comida sem glúten, sem lactose, vamos correr no parque. Porque Mas o assim, glúten, a hoje lactose, todo ela mundo inflama muito. inflama Tanto é muito. que o autismo, Eu falo o isso, ideal amiga, é porque eu tirar. sei que o seu filho é autista, mas tem muitas crianças também, gente, que hoje estão sendo autodeterminadas, porque o Sim. médico que está aí, ele está totalmente despreparado. Sim. Chegou uma criança um pouquinho mais agitada, ou ela se encaixa em TDAH, ou ela se encaixa em autismo. É muito simples para ele colocar isso. Sim. Então, eu acho que, não estou dizendo que a gente vai negar a realidade, não se trata disso, apesar de que eu gosto de negar a realidade, tá? Então, isso sou eu, Cristiana. Mas eu acho, sim, que para muita coisa a gente tem que olhar com
cautela, não sermos irresponsáveis. Então, se tem um tratamento a ser feito, vamos fazer. Mas buscar medicina alternativa. Sim. Buscar outras vertentes. Porque eu vou falar de mim. Eu, Cristiana, eu tenho certeza absoluta que na minha infância, hoje, eu seria uma TDAH nata. Durante toda a minha vida, era um tal de Cristiana é muito lerda. Aí a Cristiana é muito lerda. Porque eu era daquela que acordava, no meu café da manhã, eu já derrubava o leite. Todos os dias. E parece que quanto mais as pessoas falavam, mais o meu leite caía. Meu pai até hoje me chama de... Como é que é, gente? Ai, não vou lembrar. Já eu lembro. Pode ir falando aí. E esse termo do lerda, do é. desligada, foi ficando... Isso vai entrando na sua mente. Só que detalhe, fora isso, muito... Não preciso dizer, vocês convivem comigo, elétrica. E fala, e vai, e corre, e vai para um lado, e vai para o outro. Gente, eu sou típica. Aí foi passando. Quando eu trabalhei na indústria farmacêutica, uma época eu trabalhava com medicamento de psiquiatra. Cheguei no psiquiatra, amigo meu, muito conceituado em Brasília, e falei assim, doutor Rafael, eu quero te fazer uma pergunta. Ele falou, o que foi? Eu falei assim, eu queria fazer um exame. Eu sei que tem um tipo de teste e tudo mais. Eu queria saber se eu sou TDAH. Aí ele ficou olhando para minha cara. Ele falou assim, Cris, eu vou te fazer 3 perguntas. Eu falei, você é formada? Ele falou, sou. Ele falou, você é pós-graduado, né? Eu falei, sou. Ele falou, Cristiana, vai para casa. Eu falei assim, por quê? Ele falou, você está querendo um diagnóstico onde não tem. Ele falou, se você fosse TDAH, você mal teria conseguido terminar o ensino médio. E aí ele me fez dessa visão. Ele falou, tem muito médico dizendo que qualquer pessoa que é um pouquinho mais agitada ou um pouquinho mais lerdinha, ele falou assim, e outra coisa também que o Anderson falou comigo muito, que foi muito revelador para mim. Porque até poucos anos atrás eu tinha essa percepção sobre mim. Eu sou desligada. Eu tenho memória muito fraca. Sabe o que ele falava para mim? Ele falava assim, Cris, você tem foco naquilo que te interessa. Ele falou, olha para você, Cristiana, como é que você pode dizer que você é lerda? Ele falou, você é a pessoa que mais se aprofunda no assunto que você quer. Mas o assunto que você não quer também, minha irmã, pode vir assim um mestre falar para você que você fica ali, oi. Sou dessas também. Entendeu? Aí ele falou, não adianta falar com você de assunto que você não tem interesse. Agora, o assunto que você tem interesse, vira PhD. Agora, o que não tem também fica assim, oi, tem café? Aí daqui a pouco tem água. Por quê? Porque eu não estou focada naquele assunto. Então, ele me fez me enxergar. Ele falou assim, você não tem nada nem de TDAH, nem de lerda, nem de muito hiperativa. Ele falou, você só tem interesse em fazer as coisas que você tem interesse em fazer. É igual esse assunto, assim, eu já até falei isso com a Ju. Quando o assunto é maternidade, se vocês começarem a falar de filho aqui, gente, é um assunto que eu não posso contribuir. Claro, porque não está no seu foco. Interessa. Então, muitas vezes eu vou pegar o celular aqui Total. e vou ficar, sabe? Até o assunto mudar. Por quê? Ainda às vezes eu dou uma opinião e, tipo, sabe? A minha opinião. E aí, às vezes, a pessoa... Então, eu prefiro ficar na minha, entendeu? E eu sou exatamente isso aí, gente. Porque eu quero saber disso, não. Mas eu acho que todo mundo, né? Não, e tem assunto que eu falo. Eu falo, vocês falam, aí depois você começa a explicar, vocês falam uma coisa, eu não quero saber. Agora, esse negócio Desculpa, do mas eu não tô com o diagnóstico... menor interesse em descobrir. Esse dia eu tava pensando porque eu falei pro Jean, eu falei assim, amor, eu tô ficando preocupada, porque eu tô achando que eu que sou doente, porque tá todo mundo tomando remédio pra depressão, ansiedade, isso aqui, eu tô ficando preocupada. Aí, uma brincadeira, né? Aí eu falei isso numa mesa com as amigas, que elas falaram que eu tava com mais 1, 2, 3, 4. Aí as 4 estão tomando remédio pra ansiedade, pra depressão. E aí elas levaram, falando na brincadeira, não, porque eu tomo remedinho. Eu falei assim, gente, olha, eu respeito, né? Eu acho super honroso vocês estarem procurando ajuda, mas eu acho que a gente chegou num limite que todo mundo quer tomar um remedinho. As pessoas não querem lidar com nenhum problema mais. Lembra que a gente falou da negação? A grande maioria prefere ficar na negação. E as pessoas não querem lidar com o problema mais. Então assim, ai meu Deus, estou sofrendo disso. De forma natural, então é melhor né? então me dá um remedinho aí que eu fico alegre, que eu fico feliz. Não, eu quero lidar com o problema sim. Eu também, eu quero resolver. Eu quero resolver, eu não quero fugir de problema, eu não quero acalmar meu coração. Não, se meu coração está incomodando, eu quero saber o que ele está incomodando, eu quero ir lá e resolver. Somos duas. Né? Então, assim, eu acho que a gente está numa geração onde as pessoas estão fracas. Sim. E a gente falou em outro episódio de mulheres fortes, né? E mulher forte, gente, não é a mulher que vai lá e resolve, malha, faz isso. Não, é a mulher que ela sabe lidar com o problema. Sabe lidar com o problema. Sabe, ela sabe lidar com a situação. Com as frustrações, né? Passar pelo processo. E aí, aí vem a questão da negação do filho. Muitos pais negam ainda a doença do filho. E aí ela vai o quê? Eu preciso tomar um remédio. Não, gente, você precisa encarar de frente. Encarar. Sim. Né?
sabe? E as pessoas estão sem Deus, as pessoas estão... Tudo é medicina. E o médico, ele não dá essa realidade que esse médico te deu. Não vai dá. pra casa e vai Sim, resolver seu problema. Ele foi ótimo. É. Achei aquilo incrível. Foi uma exortação. Falei, acorda pra vida. Sim, se Você liga acha aí, que você tem gata. alguma coisa? É. Mas aquilo ali o que é? Trabalhando com a área de psiquiatria, trabalhando com medicamento de psiquiatria, você começa a identificar como é que são os diagnósticos. Pronto, sou essa pessoa. Tá resolvido, eu tenho certeza que eu sou essa pessoa. E eu comecei a pensar que eu era aquela pessoa. E, Ele olhou pra cara, minha cara, vai pra Eu vou casa, te falar, Cristiano. todo mundo tem um pouco de tudo. Todo mundo. E aí, se a gente começa a olhar o do outro, nossa, eu sou um pouquinho igual aquele ali. E outra coisa, Caramba. gente, a gente Você falou se no último episódio. Cara, são autodiagnostica. fases da vida. Tem fase da minha vida que eu tô super low profile. Tem fase da minha vida que eu tô elétrica, virada assim no tetel, querendo ganhar o mundo, entendeu? E assim, e tá tudo bem. Então, eu acho que são momentos ou oportunidades, ou ambiente, ou pessoas que você convive que vai modelando com quem você é. Então, eu sou essa pessoa que nego a realidade real. Então, pode me passar o diagnóstico, o que foi? Eu falo, valeu, obrigada. Eu não acho que eu sou o que eu amiga, nego. Eu acho que eu não quero estragar. Coisas de mulher, gente. É o vestido, gente, que pegou aqui. Vamos tirar o prendendo é. no vestido. Ai, Jesus amado. Vestido lindo desse, não pode estragar. Então, levanta pra... Mostra aí o que tá acontecendo. Ah, Vou. É o anel, já aproveita e mostra o vestido lindo Já aí. vamos aproveitar e mostrar esse vestido maravilhoso. Prendeu aqui. E aí, tá E não bonito, estragou, gente. Olha. Lindo. Clama, e Gabi, eu não sei sempre que câmera eu tenho que usar. Usar, não olhar. Tá bom? Fica à vontade, compra com a minha amiga. Bye, bye, Gabi. Já aproveita e me paga lá uma comissão. Não, viu, gente? Não precisa não. Deixa esse Arrasta anelzinho. pra cima. Tira esse anel. Tira esse anel aí. Já vamos tirar o anel, tá ali já. O anel é Foi um bem estragador de vestido, não pode. Ó, lá em casa, em relação ao TDAH do João, se for necessário, né? Igual não consegue fazer prova, não consegue concentrar, eu vejo que a dificuldade dele vai atrapalhar na vida dele, aí sim. Mas eu sou muito dessa de sol, é alimentação, é gastar energia, fazer um monte de atividade, Sim. porque ele precisa. E aí, se for necessário, sim. Mas eu também não acho que... Mas esse tratamento preventivo é muito importante o muito. mais precocemente possível. Sim. Porque no caso do TDAH, na verdade o TDAH está incluído nesse espectro autista, né? Que é gigantesco. Então, é muito importante o tratamento com fono, com psicólogo, não medicamentoso. No Sim. caso do Miguel, eu vi uma diferença muito grande e foi libertador. Porque eu negava muito o uso do remédio, eu não queria de jeito nenhum. Então, eu tentei de tudo, homeopatia, tentei de tudo porque eu era totalmente contra o remédio. Só que eu tava para enlouquecer, porque o Miguel me batia o dia inteiro, o Miguel gritava o dia inteiro. Sim. Foi quando eu decidi procurar a neuro para falar sobre isso. Eu falei, doutora, eu não tô conseguindo mais, eu tô surtando. Meu casamento vai acabar, porque o Miguel grita o dia inteiro, o Miguel me bate o dia inteiro, e aí foi libertador. O dia que ela falou assim, então nós vamos entrar com medicamento. Só que nem todo autista se dá bem com esse medicamento, né, que é a risperidona. Pro Miguel, gente, não é a Ritalina. A gente tentou entrar com a Ritalina porque ele não conseguia se concentrar. O Miguel parecia que estava drogado. Então eu já dei 2 dias, já cortei. No caso dele foi a risperidona. A risperidona, assim, foi um divisor de águas. Assim, o Miguel mudou da água pro vinho. Ele começou a se concentrar mais. Lógico que não faz milagre, né? Milagre só quem faz é Deus. Mas melhorou muito. A concentração, socialização, tudo. Melhorou tudo. Não, e venhamos e convenhamos. A gente tá falando da questão do remédio, mas lógico, a gente tem Claro, que ter eu situações, seguiria por o exemplo, tratamento. O que eu não concordo é, por exemplo, o médico, o cara é diabético, aí ele vai no médico, aí ele dá um remédio para diabético e passa uma dieta com pão e arroz. Total, Sim. total. Então, assim, pra mim é incoerência total, né? Verdade. E o que a gente falou em outro episódio também sobre a questão do sexto sentido da mulher, né? E da mãe, principalmente, Da mãe, né? Então, é entender, porque às vezes a mulher tá na negação nisso, ela tá ali, não, tem alguma coisa errada com o meu filho. Não dá, Mas ela tem uma não dá negação certo. tão grande, mas ouçam o sexto sentido, né? Sim. Vá atrás. Né? Às vezes até para o médico falar assim, não, ó, tem nada, né? Seu filho tá precisando é de você. Sim. De Né? amor, Pra- né? até, De e aí atenção. realmente é algo errado mesmo. É você que tá faltando pro seu Ai, filho. eu, graças a Deus, eu sou bem aberta, assim, a essas coisas. Eu já fico ali, ó, olhando, observando. E a questão do psicólogo, né? Além de eu ter essa visão que pode ser que tenha, mas é um tratamento para mim. Para mim como mãe, para mim saber lidar,
sabe? Para o meu esposo também aprender a lidar, porque ser mãe, ser pai com uma criança que é muito imperativa, igual você falava assim, amiga, mas você falava assim, mas você faz esse tipo de coisa, eu falo, seus meninos são calmos, o João, ele é uma criança que ele não para. Eu lembro do Heitor, nós fomos para um restaurante uma vez, o Heitor ficou sentado. Sentadinho. O João nunca ficou sentado. O João, ele não sabe brincar aqui 10 minutos com esses copos aqui. Ele fica aqui, ó. Daqui a pouco ele vem aqui pra esse microfone, ele vai pra ali, ele desce, ele canta, ele grita. Então, assim, eu preciso ser tratada pra me cuidar dele. Eu preciso ter paciência, eu preciso orar, eu preciso colocar Deus na frente ali, na minha frente, pra saber, entendeu? Sim. E além disso, a medicação é só se realmente for em último caso. Então, é alimentação saudável, é sol, é gastar energia, é fazer esporte, é ter contato com outras crianças. Então, o tratamento hoje eu fui atrás, quando eu fui atrás, mais pra mim, sabe? É saber lidar com as situações. E pra gente... Você quer falar? Não. Não, pra gente fechar, né? Porque eu acho que a gente já se estendeu demais. Sim. O Lucas já deu Já um sinal acabou ali. hoje. Hoje foi rápido. O Lucas já deu um sinal ali pra gente. Mas eu vou até falar isso aí, porque que foi uma coisa que depois eu fui questionando muito, né? Sobre essa questão da maternidade, realmente... Que eu entendi que quando a gente quer ser mãe, que eu falei da imposição, da sociedade pra gente, eu entendi que quando a gente pensa em ser mãe, o que a gente pensa em ser mãe? Cuidar de um bebê Johnson, lindo, fofinho, que não dá trabalho, né? Que não É montar, e eu falo madrugada. muito isso com as minhas pacientes, é montar um quarto do bebê a coisa mais linda, de revista, pra mostrar pras amigas. Pra não sujar, pra não E que a criança provavelmente nem vai dormir ali, né? Dorme. Mas eu quero o quê? Mostrar pras amigas. Sim. Né? É isso que eu quero na maternidade. Ninguém tá preparado pra ter um filho que talvez seja viciado. Nossa. Pra ter um filho que talvez seja especial. Porque você não tá preparada pra isso. Tanto que a negação vem daí. Sim. Né? Pra ter um filho que vai ser bandido. Sim. Né? E aí eu vou trazer até pro homossexualismo, que ninguém tá preparado, talvez, pra ter um filho homossexual. Mas que pode acontecer. Total. Então, isso hoje eu falo, gente, será que eu tava preparada para aquilo ou eu queria só o bebê de revista? Ou eu queria só fazer um quarto, porque eu construí a minha casa para fazer um quarto de bebê? Né? Lógico, se Deus hoje me mandasse um filho, eu ia ser a melhor mãe que ele podia ter, né? Com todos os problemas que ele viesse. Mas naquela época, eu não queria, não era aquilo que eu queria. E eu aposto que ninguém se preparou para isso. Você se preparou para isso? Não, Provavelmente não. não. E graças a Deus, né, vocês têm filhos maravilhosos, mas cada Nasce- mergulho é um flash. Nasce todo a mãe dia quando se nasce o preparando, filho. é todo dia Exatamente. ali, ó. Ninguém Vai, tá preparado né? para isso. Aí depois vem as reclamações, as queixas. Se eu pudesse escolher hoje, eu não tinha. Né? Então, gente, começar a pensar maternidade, né? Nasce a mãe, nasce um filho, mas é pensar que a maternidade, ela não é só o bebê. Não A maternidade, ela é para sempre. É pra sempre. Né? Ela é para sempre. E todas as fases são desafiadoras. Todas Sim, as exatamente. fases. É igual videogame. É igual videogame. Vai Vai mudando de só fase. mudando, o chefão, vai ficando, E vai ficando mais difícil. E eu vou dar uma eu não dica. acho que vai ficando mais difícil, não. Eu só acho que são Não, momentos difícil diferentes. é do videogame, né? É no videogame, mas são na as maternidade eu não fases, vejo vão dessa mudando forma, as não. fases e são outras Outras desafios, preocupações, né? Vão vir preocupações. outras preocupações. Você outros vê. desafios. É porque, na verdade, você não desafios, sabe o dia de desafios. amanhã, né? Hoje você tá vivendo isso, mas você não sabe o que vai ser o seu filho daqui 5 anos. Não, aí você às vezes pensa assim, igual, por exemplo, meu filho já agora tá casado, tá com os filhos dele, aí você começa a ver a preocupação com uma briga de um casamento de um filho, Total. uma separação. Deus meu me livre, irmão tá passando por uma separação. separação agora. Aí minha mãe sofre, minha mãe me liga chorando, aí eu vejo o olhar do meu é a pai. vida toda, gente. Então, é a vida Não existe toda. ex-filho, Não existe. entendeu? É. Exatamente, não existe ex-filho. Né? E aí, é entender, se preparar para isso. Mas se preparar também para entender que você vai continuar sendo mulher. Depois desse filho também, né? Sim. Que aí é outra questão. Às vezes a mulher tá isso, ela se preparou para arrumar o quartinho, não sei o que, gastou todo dia, daqui a pouco ela não tem dinheiro para cuidar dela. Aí vem a queixa porque ela não é mais mulher, porque, né? Então, gente, é uma série de fatores que a gente pode ficar aqui falando um tempão, né? Eu acho que eu queria. Esse assunto é um assunto muito bom também pra gente trazer no próximo episódio. Aham. O quanto que a mãe muitas vezes endeusa o próprio filho. Né? Então, assim, é um processo de quebra. É necessário haver um processo de quebra de colocar o filho na posição dele. Sim. Né? Porque existem muitos, não vou falar só do casamento, mas existem vidas que são destruídas, que são paralisadas por uma mãe colocar aquele bebezinho, aquele reizinho, aquele deusinho num lugar ali do bercinho e ele se transforma o sol de adoração dela. E na palavra de Deus fala do bezerro de ouro. Da palavra de Deus fala de diversos deuses, os quais
a pessoa, quando ela se perde, ela começa a adorar. Mas atualmente, para a comunidade não, para a sociedade atual, para sempre, na verdade, né? Existem muitas mulheres que o seu bezerro de ouro chama-se Diogo, Heitor, filho, né? E ali a pessoa começa a viver um verdadeiro caos e ela não consegue entender que ela deixou de adorar o único que deveria, que é o Senhor, e colocou aquele bebezinho lá no lugar de Deus. Mas eu acho que é um assunto muito complexo para a gente falar tão rapidamente. E aí eu quero até trazer também outro momento, para fechar aqui também, a questão que a gente vem falando em constelação, né? Sim. E que eu fiz, e eu quero trazer essa experiência também, a Cris está no momento de fazer também. Sim. E que como que assim, essa questão, por exemplo, você falou que perdeu um filho também, provavelmente entre o Diogo e o Heitor. E o Heitor, foi. Então, na verdade, você tem quando você for fazer, eles vão falar isso pra você. Você tem esse segundo filho e ele tem que ter o lugar dele. Sim. Né? Olha, Ele, coisa boa, isso é muito coisa legal. forte. Ele é muito forte, porque você tem que ter esse filho, porque ele não veio nesse momento por acaso, ele não veio depois do Diogo por acaso. Sim. E aí você vai entendendo algumas coisas, e aí nessa questão do pai, da mãe e do filho. Né? Até um abraço, o filho ele não tem que abraçar nunca o pai por cima, ele tem que abraçar por baixo, porque os pais são superiores aos filhos. Exatamente. E a mãe parar de realmente endeusar esse filho. O filho ele deve E a outra vida coisa aos também. pais. E outra coisa também, E na, não a na mãe- sistêmica não a mãe pros familiar filhos. também, mas de um modo geral na psicologia, fala o seguinte, que o teto máximo de uma casa é o pai e a mãe. pai e a mãe. E o pai e a mãe, quando eles dois estão bens, com bens não, mas podem ter bens também, mas quando eles estão bem, os filhos podem até meio largado. Você tá entendendo? Ah, o menino comeu, não comeu, tá correndo, quebrou a perna, não quebrou. Mas se eles dois estão aqui, a estrutura familiar está sedimentada. é verdade. Agora, o que Isso que é acontece verdade. na grande maioria das vezes? A mãe, por uma questão de que, igual a gente falou no episódio anterior, um bate, o outro não bate, tem criações diferentes, então eles começam a entrar em conflito por causa dos filhos. E isso jamais deveria acontecer. Os pais deveriam ficar o tempo todo unidos, realmente, porque aquela estrutura familiar traz para os filhos tudo aquilo que eles precisam. Que é segurança, Outra coisa que é... que é importante, o Autoestima. casal sempre andar, o marido e a esposa de mão dada e o filho na lateral. Total. Aí a Filho mãe no bota seu lugar, os gente. filhos na cama, bota o filho no meio do casal, sempre no meio do casamento, e fica aqui, ó, o filho com ciúmes do pai, o filho com Que ciúmes aí da entra mãe, na faz dinâmica essa familiar, na separação. sistêmica familiar, e entra essa coisa do filho tá totalmente Do filho no tá lugar em errado. tudo. E o filho sai e o casal fica. Exato. Né? O casal fica. exatamente. Então a gente tem muito assunto aí. O próximo a gente coloca Quem esse tá tema. gostando, assistindo e gostou e quer sugerir, inclusive, assunto, já comenta aqui embaixo, né? Deixa Já aqui se inscreve no embaixo. canal. Se inscreve, deixa aqui embaixo sugestões, né? Pra que a gente possa trazer pra vocês, se vocês estão gostando. Vamos mostrar as As roupas. roupas. A Cris já Eu já mostrou, mostrei, né? gente. Eu tô aqui, ó. Olha que conjunto lindo, colete. Tá lindo, adorei. Super tendências. Tô amando. Eu tô de all black. Tá lindo também. Lindo. Lindo. Eu tô com uma t-shirt, um short saia em paetê. Ah, short saia, achei que era saia. Que lindo. short saia. Tá lindo. Clã by Gabi, né? Cuja. Põe aí embaixo, Segue Lucas, lá. pra gente. Isso. Pronto. Então, gente, muito obrigada por mais esse episódio, por estarem com a gente, por estar curtindo, por estar comentando. Manda pra todo mundo que você acha que precisa ouvir isso, né? Compartilha, curte, dá um joinha. Amém. Ah, e me Amém. segue também no Instagram, hein, Lucas? Tem que colocar nosso Instagram. Ah, então Sim, pronto. vai ter Tá na de todo descrição aí. mundo. Segue, se você segue a Cris, me segue a Gabi, segue a Ju. Todo... Isso. Amém. Pronto. Beijo, Tchau, tchau, obrigada, gente. gente. Obrigada, meninas. Obrigada, gente.